Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Toda semana trazendo um tema importante para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento. A partir do momento que a gente leva indagações à consciência para a mudança do nosso comportamento, essa é a função do Conexão, né? Conectar o corpo à mente, a mente ao corpo, uma mão de mão dupla, né? De via dupla, a conexão mente-corpo. Ela vai e volta. Isso é muito importante. E hoje nós vamos falar de um tecido conjuntivo, um órgão mais extenso, mais sensorial do nosso organismo, que contribui muito com o cérebro, chamado fáscias. A fáscia. A gente vive e aprende com tudo, né? E por que eu trouxe esse tema para o Conexão Mente-Corpo desta semana? Porque quando a gente observa o que está acontecendo, né? Por exemplo, estou fazendo a formação de uma pós em yoga e a gente viu o tecido esquelético e foi citado a fáscia. Estava ali, a gente fica com a mentezinha ali. Estou fazendo uma formação em facilitador de Lian Kong, que é 18 terapias, né, que não deixa de ser uma PICS, né, prática integrativa complementar da medicina tradicional chinesa. Lian Gong tem 18 movimentos, mexe toda a musculatura. E a Carmen, que é a instrutora desse curso, maravilhosa, pela Secretaria Municipal de Saúde, ali na Escola de Educação, pela Prefeitura de São Paulo, ela passou um documentário fascinante sobre fáscia, que justifica, gente, enfim, como as PICs, as práticas integrativas complementares, justifica cientificamente, né? Há estudos muito profundos, né? É recente aqui no Brasil, mas há estudos, né? Esse documentário que eu vou pôr no link aqui da nossa, aqui da rede social, para vocês acessarem, quem tiver interesse. Mas é fantástico essa descoberta. A fáscia, ela é basicamente, olha que incrível, composta de colágeno, de água, 70%. E assim, ele é o maior órgão sensorial do nosso corpo, sem dúvida. E ele reveste toda a estrutura do cérebro à ponta do pé. Imagina um tecido vivo, com várias terminações nervosas, inclusive, vários receptores sensoriais. E ele tem uma função importante, porque além de ele revestir toda a musculatura e dar liga aos movimentos, responsável pela capacidade motora, né? Além, né, lógico que tem o músculo esquelético, mas ela dá a junção. Sem as fáscias, os músculos, tem até nesse documentário, cairiam. Então ele dá liga a todos os tecidos, inclusive as vísceras, que está diretamente, é tão interessante que está diretamente ligado à capacidade. Existe a fáscia nas vísceras, que está diretamente ligado a uma parte do cérebro, né, que a gente sabe que hoje, né, é tudo conectado, gente, é tudo conectado. O nosso corpo, o nosso organismo é um sistema maravilhoso, né? E ele está diretamente conectado com o córtex insular, que é responsável pelo quê? Pelas emoções. Aí entrou a nossa praia, né? Então, o estresse, por exemplo, o que essas pesquisas apontam?
que muitas vezes o estresse, ele chega primeiro nesse tecido conjuntivo da fáscia primeiro, para depois ligar-se no sistema nervoso central. E ele também faz inferência no sistema simpático e parasimpático, lembra? Que a gente já falou aqui. Então, essa conexão perfeita, e eu falei das conexões, né? Então foi falado isso na aula de yoga, foi falado isso na aula do Lian Kong, e também foi falado na formação lá das danças circulares. A gente viu, foi falado sobre o Masaru Emoto, que fez aquela pesquisa todos devem ter visto já, né? Com os cristais de água. Você emana pensamento e os cristais, né? É maravilhoso. Vou pôr também as fotos aqui. Emana o pensamento e os cristais, por exemplo, de amor, eles formam uma outra conjuntura do que emoções ruins. Então, quanto que os nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam a água. E o que tem aqui nas fáscias? Pura água. A água é totalmente em movimento, está mudando constantemente. Então, as nossas emoções, logicamente no quesito subjetivo, mas assim, a gente percebe isso, a inferência. Por exemplo, uma pessoa rígida, com os músculos contraídos, as fáscias elas vão ficando rígidas, enrijecidas, né? E no toque, na masoterapia, na reflexologia, nos meridianos do corpo, ou na própria acupuntura, você vai ali, coloca, e aquela água desse tecido de colágeno, tá, ele vai se dissolvendo e vai esticando. E a fáscia, ele tem uma especificidade incrível, que é a da plasticidade, né? Então, por exemplo, se você faz um movimento muito rígido de alongamento, você faz uma cicatriz, você fere a pele, por exemplo, vai ter um corte ali, vai criar um trauma, percebe? Ao passo que se você for fazendo um alongamento adequado, que nem o yoga, que você vai fazendo no seu tempo, no seu ritmo, vai substanciando essa plasticidade, ela vai esticando esse tecido, gente. Então por que eu trago isso, né? Como é que a gente mantém o equilíbrio das fáscias? Gente, tá tudo conectado, é isso que eu quero trazer para vocês. Hoje, em psiquiatria moderna, a gente não fala mais, né, só medicalizar. Pelo amor de Deus, nós estamos em pleno século XXI. Não é só medicalizar, a gente tem que quebrar esse paradigma, e eu falo isso com propriedade. A gente hoje pode pôr no Google aí, psiquiatria de modo de vida, né? Que é o estilo de vida. Qual que é o estilo de vida que a gente já trouxe aqui várias vezes? É você fazer uma alimentação saudável, é você fazer um exercício físico, é você se conectar com a natureza, é você conectar com as pessoas, né? Tem vários, gente, busca, né? A gente sabe que o estresse emocional, ele vai influenciar as fáscias, que vai fazer conexão com o simpático e parasimpático, para você ou parar ou ficar quietinho, ou você fugir, acelerar, trazer talvez aí esteja a chave de muitos transtornos mesmo, né? Porque influencia diretamente o cérebro. Então a fáscias vem aqui como a quebra do paradigma do que o cérebro é o menino de ouro. Lógico que não vou tirar a importância do cérebro, mas eu vou trazer aqui também a importância das fáscias, né? E as fáscias no toque. Então, aqui tem até algumas pessoas que falam, não é simplesmente o toque que eu vou tirar, por exemplo, a massagem linfática que eles fazem, que é muito comum, ela faz benefícios terríveis, assim, terríveis no sentido de benéficos para o ser humano, né? Porque ela vai também deslizando essa musculatura lisa,
percebe? E todo o vaso, a parte linfática contribui também para as fáscias, né? As fáscias, ela é uma membrana. Como é que eu poderia dizer, né? A gente sabe, aqui, tem esse livro aqui, isso aqui não é fácil, isso aqui é o tecido adiposo, né? Da gordura. Quando a gente fala em anatomia, gente, a gente fala de anatomia quando não tem vida, né? O corpo sem vida. Então você não vai encontrar as fáscias no corpo sem vida. Porque a fáscia está em movimento, percebe? Olha que interessante. Quando você fica com cadáver, né? Quando você desseca um cadáver, as fáscias já era. Porque a face é aquele tecido conjuntivo que muda, que agrega E aí a gente tem que dar valor a isso. É mais assim, eu fiquei tão animada com lógico, essa descoberta para mim, a gente já sabia desse efeito, mas assim, principalmente pela eficácia das práticas integrativas complementares, que trabalha o movimento lentamente, né? Você vai trabalhar o Liangon em 18 terapias, você olha, né, para o lado lá, concatenando com toda a musculatura, e tem certa... Eu vou ainda colocar um videozinho para quem tem interesse, e a prática diária desses exercícios. Essa é uma, tem o yoga, tem o relaxamento. Tudo isso, gente, vai contribuir para a saúde e o bem-estar das pessoas, né? De cada um. O mais importante é perceber essa senso-percepção, né? Por exemplo, então, quando a gente estava falando da psiquiatria voltada pro bem viver, né? De efeito mesmo, psicoterápico, não medicamentoso, o que você traz? Você traz a importância da alimentação, a importância do apoio emocional. A alimentação reduz o açúcar faz mal. Tem estudos comprovando o quanto que ele afeta o cérebro, né? O açúcar, né? Que se transforma em glicose, né? E tem estudos profundos falando do Alzheimer em relação o quanto que está cristalizado isso nessas plaquetas, né? Então é importante observar isso, né? Que o corpo humano é um todo, gente. Né? Então, as fáscias explicam os meridianos da medicina tradicional chinesa, a conexão, o que acontece aqui, se você fere o pé, todo o organismo se manifesta, percebe? Não dá para você separar esse ser humano, esse complexo sistema do corpo em tudo, né? Então, quando a gente recebe lá os residentes de uma faculdade, e eu sempre falo assim, por mais... Aí eu pergunto para cada futuro médico, já são médicos, né? Eles são residentes, eu falo, o que vocês já escolheram a especialidade de vocês? Né? E quando eles falam das especialidades, eu pontuo assim, por mais que vocês se especializem numa parte do organismo, nunca deixem de ver o ser humano como um todo. Né? E felizmente a gente está encontrando novos doutores aí que vêm para o mercado com esse olhar holístico para o ser humano, né? Esse olhar não de uma maneira metafísica, mas assim integral, desse ser humano integral, desse ser humano com história, desse ser humano emocional, esse ser humano que tem o seu subjetivo, que influencia a emoção, e a emoção influencia o corpo, que é um instrumento. A gente já falou aqui o quanto que o corpo é o inconsciente, né? Para quê? Para evoluir em termos de ser humano, né? Isso é muito importante, né? Tem uma pergunta: quando estamos com ânimo deprimido, ou muito nervoso, ou estressado, as fáscias são inflamadas? Exatamente. As fáscias, ela tem... essa pergunta é interessante porque, assim, essa pesquisa, esse documentário traz isso, né? Que, por exemplo, quando você cristaliza e é um tecido, imagina, um tecido
conjuntivo é feito de colágeno e quando ela tem as falhas, ela para de fazer conexões com as outras partes, percebe? Porque ela tem as lacunas, porque o estresse enrijece a musculatura, é enrijecida e ela não consegue se alongar. E isso faz, como ela está ligada ao sistema nervoso central, ela vai fazer total interferência nas fáscias. A gente não diz que as fáscias estão inflamadas, mas diz que elas estão vamos dizer assim, desestruturadas nesse sentido, né? E é interessante essa conexão, tanto o quanto que a mente pode influenciar as fáscias, quanto as fáscias podem influenciar a mente, percebe? Né? Então, quando você está com estresse, né? Ninguém está feliz quando tá assim, né? Você encurva o teu corpo. Uma pessoa que está feliz não está com a cabeça assim, o corpo fala, né? Então, existe as fáscias, inclusive aqui na parte, né, que a gente chama aqui do diafragma, que é uma parte importante para a abertura do eu, né? Da abertura do eu enquanto posicionamento, né? Então, a pessoa deprimida, ela inclusive tem muitos estudos falando dessa questão da coluna, que muitas vezes não é a coluna, são as próprias fáscias que estão desregrada, né? Desestabilizada. Então precisa fazer o que melhora as fáscias? O alongamento, porque ela tem esse colágeno, mas é um alongamento adequado, porque se você faz uma ruptura, ela vai ter uma lesão, né? Ela vai lesionar o próprio membro esquelético, né? Então, se você, o alongamento, a alimentação, a hidratação, isso deixa as fáscias saudáveis. Então, você percebe o quanto que é uma coisa condicionada à outra? Então, um momento de estresse, a pessoa enrijece, as fáscias estão ali, ó, sem a sua função. Elas estão grudadinhas nos ossos, né? Elas não estão relaxadas, né? Relaxa para você ver. Então a própria musculatura fica relaxada e tem que saber esse relaxamento tem que ser assim, moderado, né? Porque também, por exemplo, quando você faz muito exercício físico, tem uma extensão. Então, tem algumas pesquisas que falam a importância de você relaxar também a tua musculatura para não lesionar, porque senão provoca lesão, né? Então, é exatamente isso. A gente pode considerar assim, quando a pessoa está com ânimo, com desânimo, quando a pessoa está com estresse, a depressão, a pessoa não se alonga, né? A pessoa deprimida, ela não fica assim, ó, ela fica até arqueada, né? O corpo fala, gente, o corpo expressa, o corpo diz o mote, né? Então, trazer esses assuntos para cá é para você perceber, né? Existe um senso-percepção, e esse senso-percepção existe no corpo inteiro. Então, quando você traz o olhar para você, para o teu corpo, tem gente que come e não sabe nem se aquilo faz bem ou não percebe o alimento dentro, o que não me caiu bem, eu tô com dor de cabeça, será que foi aquilo que eu comi? A gente tem que se conectar com o nosso corpo, a gente tem que se perceber o que faz bem. Ontem mesmo, tem um paciente que eu atendo, eu falo, até quando você tem que tomar as rédeas do teu corpo, percebe? Porque você fica extasiado com a medicação. Aqui não estou fazendo apologia contra a medicação, mas tem que questionar sim. Vamos tirar, vamos reduzir, posso substituir por um exercício físico? Porque há mais de 20 anos a pessoa toma medicação e nunca optou por fazer uma outra intervenção, né? Então a pessoa fica extasiada e não vai para a vida, né? E tão novo, né? Desde a adolescência. Então, precisa ter esse critério, precisa, quando passar com o psiquiatra, que é ele que prescreve, indagar, doutor, tem possibilidade de a gente ir reduzindo, diminuindo, eu substituindo por um exercício físico? Você tem que se empoderar de você. Lógico que tem alguns transtornos mentais que a gente não consegue, a pessoa vai ter que tomar o remédio pro resto da vida, sim, igual o diabetes.
O pâncreas não funciona, tem que pôr insulina. A pressão alta está em descompasso, você tem que entrar com uma medicação para pressão alta, né, para controle dessa pressão, porque senão você tem um AVC. Então, alguns transtornos mentais, mas assim, quando você tem um quadro de depressão, ei, calma lá, vamos rever isso, vamos para a vida, vamos melhorar, sabe, a questão da socialização, a questão do exercício físico, a questão da alimentação, a redução do açúcar, a melhora do sono, o contato com a natureza, sabe? É tudo isso. Essa é a psiquiatria moderna, a que faz a conjuntura de todas as faces da vida, né? As faces e as fases da vida do ser humano, né? É preciso falar sobre isso, né? Tomar sol, o quanto que a vitamina C é essencial, né? E você pôr o pé no chão, você fazer um toque em você. Não é só entrar no chuveiro e tomar água, não. Observe, pega um óleo, né? Um creme, passa no teu corpo, vai observando. Né? Faz um escalda-pés. A gente fala que não, mas cuida do teu corpo, né? Porque o teu corpo é o teu templo, né? E essa conexão, ela é essencial, gente. Isso é o bem viver. Essa é a saúde integral do ser humano que a gente busca trazer à luz, né? É possível, sim, você conseguir qualidade de vida essencial. Até o último minuto da tua vida é importante, sim, você conseguir uma qualidade de vida. É possível, né? Poxa, mas até em cuidados paliativos, sim, até em cuidados paliativos a gente consegue minimizar o sofrimento, ouvir, né, toda essa história de vida, passar o filminho na vida, uma vida com sentido, com significado. Tudo isso faz parte da existência humana, para que a nossa vida não seja em vão, né? Acho que essa é o mote mesmo desse programa do Conexão Mente e Corpo. E muitas vezes, né, a gente sempre pensou que o cérebro era o grande controlador, né? E aí agora a ciência, e tem muitos, né, isso desde 2017, está trazendo à tona esse sistema conjuntivo, né, das fáscias, né, a importância desse, né? E tem assim esse documentário que eu vou colocar aqui, quem tiver oportunidade, assista, sim, assista, porque esse tecido é um tecido que vem responder, sabe, as necessidades, inclusive justificar a importância das PICs, né, do trato, do meridiano, de você centralizar, você, vamos dizer assim, organizar a tua coluna, os teus centros de força, que a gente sabe que tem aqui. As tradições milenares já falavam dos centros de força, né, dos chakras em algumas, né, centros de força em outros, ou nas glândulas principais, se você não quiser falar de chakras, mas que existe, cada uma tá envolvendo essas glândulas principais, né? Se aproprie do seu corpo, né? O que eu posso melhorar, né? Uma boa alimentação saudável? Sim, é por aí. Uma caminhada, né? Ah, mas eu não tenho ânimo. Busque esse ânimo, o ânimo está dentro de você, né? Ninguém pode fazer por você, percebe? Que ninguém pode fazer por você, né? A gente, enquanto terapeuta, psicólogos, tem todo profissional da saúde que trabalha com orientação, né? Aqui a gente engloba vários, né, terapeutas, toda a equipe multiprofissional. A gente não pode fazer pelo outro, a gente pode orientar só, sugerir, incentivar, mas fazer o movimento do teu corpo é você, né? Então quando eu falo sai da cadeira, vai caminhar, porque faz parte, né? Quando você faz uma caminhada, todo um sistema se mexe, você já estica, as fáscias já estão em movimento.
Lembra sempre das faces, que a face é um organismo vivo e ela tá ela envolve todo o teu corpo, todo o seu sistema é envolto por esse tecido conjuntivo, né? Repleto de terminações e de conexões com todo o resto do corpo, né? Então a gente fez o grande elo, né? E é isso, meus queridos. Eu queria trazer essa mensagem para vocês, ampliando a importância da saúde integral, sabe? De um chazinho de camomila. Por que não? Saberes ancestrais, quanta sabedoria. Aí a gente vem com esse paradigma, né, da indústria alimentícia e da indústria farmacêutica. Nada contra, mas assim, por que não ser mais natural? Trazer para dentro de si uma comida mais, sabe, mais descasque mais e desembrulhe menos. Quanto menos processado o alimento, melhor. Lógico que é melhor, né? Quanto menos embalagem esse alimento tivesse, né? Não tem aquelas bolachas que você vai abrindo, você encontra aquilo tudo processado. O organismo não dá conta. Nós somos seres para viver da terra, né? Da comida da terra, né? Então observe isso. Isso é um toque, né, que a gente dá, observando, né, as doenças de vários níveis que vêm avançando, né? E os últimos estudos, agora, eles estão querendo fazer uns estudos nesse documentário, ele finaliza isso, que será a grande sacada das fáscias em relação aos cânceres, né? Porque como é um tecido conjuntivo feito de colágeno e água, e o ácido hialurônico, ele pode influenciar outras células, ele vai se moldando as células, né? Aos tecidos, aos órgãos, aos músculos, às vísceras, e é fantástico, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Também essa live vai lá pro canal do YouTube, porque a gente deixa ali para a gente mantê-la, né? Para que chegue a mais pessoas. Um beijo e até o próximo programa da semana que vem. Até mais.